Bom dia, tudo bem com você, caro irmão? Seja bem-vindo. Nós estamos mais uma vez aqui fazendo o nosso estudo de domingo. Estamos estudando atualmente o livro de Provérbios e hoje vamos estudar o capítulo 6. Vamos fazer uma leitura dinâmica? Antes, quero te dar um abraço virtual, dizer que você é muito bem-vindo aqui. Abençoa outras pessoas com essa palavra, esses conselhos práticos da palavra de Deus para a nossa vida. Vamos ler, fazer uma leitura dinâmica do capítulo 6. O capítulo 6 é tão importante, foi escrito há milhares de anos atrás, mas tão atual, um assunto tão atual e problemático. No capítulo 6, Salomão está advertindo contra servir de fiador, ele está advertindo contra a preguiça e ele está advertindo contra a maldade. São coisas tão atuais e tão importante a gente saber como se posicionar, saber o direcionamento para tomadas de decisões. Vamos ler? Capítulo 6. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sonos aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como gazela da mão do caçador e como ave da mão do passarinheiro. Vai-te como a formiga, preguiçoso. Olha para os teus caminhos, seste sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão e a cega ajunta o seu mantimento. O preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os teus olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos, perversidade há no coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que há sua destruição verá repentinamente, subitamente serás quebrantado, sem que haja cura. Essas 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que apressam para correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contendas entre irmãos. Olha esses conselhos. Nós temos visto no livro de Provérbios que Salomão está sempre nos instruindo a adquirir prudência, a agir com prudência. O que é prudência? Prudência é você ter cautelas dos seus resultados, os resultados que você produz para você e para outrem. Então, Salomão está sempre nos ensinando, através deste livro, a adquirir a sabedoria em primeiro lugar, para vivermos em paz e sermos também paz na vida das pessoas, porque o mundo não gira em torno do nosso umbigo, queridos. Nós vivemos num mundo que é movido por direitos, que compõem obrigações, que compõem deveres, que compõem você olhar de um ângulo social. Nós vivemos em sociedade. E o direito, aqui Salomão está entrando nesse aspecto, de forma muito sucinta, quando ele fala do fiador, o direito ele regula isso. Então o tempo todo você tem que estar calçados das suas atitudes, pensando no resultado que você vai produzir. Então ele está fazendo um chamamento aqui à prudência. Vamos ver mais detalhadamente. Se ficaste por fiador, ou seja, ele não está dizendo aqui que você não pode ser fiador.
Ele está dizendo o seguinte: quando você apertar a mão, quando você fizer uma aliança, porque antigamente a aliança ela era selada pelo aperto de mão, e quando você falar, porque a palavra também antigamente ela tinha valor, você já está comprometido com o resultado que vai ser produzido desse negócio, né? Então, ele está assim, te advertindo a fazer uma análise antes de você tomar a decisão de ser um fiador. O que é ser fiador? O fiador, ele é uma pessoa jurídica ou física que se torna responsável por uma dívida de terceiro, uma dívida de outra pessoa. Aqui ele está falando, quando ele fala companheiro, né, por fiador do teu companheiro, está querendo dizer de pessoas próximas, geralmente são amigos, familiares, né, que pedem esse respaldo, né? Hoje em dia acontece muito em contrato de locação e contrato de financiamento. Então, o que Salomão está dizendo aqui? Se for fiador de alguém, primeiro, analisa as condições, as suas condições e as condições da pessoa, do terceiro, porque você vai ser corresponsável pela dívida de alguém. Hoje em dia a nossa palavra não vale muito, né? Dentro da nossa sociedade. Os negócios são firmados através de uma assinatura, né? Um contrato, uma assinatura, você tem sempre que estar lá assinando, porque a assinatura ela tem um valor jurídico e um valor, né, de que você fez aquilo. Porque hoje em dia acontece muito de uma pessoa falar e dizer depois, eu não falei, eu não fiz, não fui eu. Então existem as versões, né? E essas versões elas são prejudiciais. Então hoje em dia é através da assinatura, não do aperto de mão e da palavra, né? Então você assinou, meu irmão, o contrato, você é tão responsável quanto a pessoa que está adquirindo o bem ou o serviço, né? Então você tem que ver as seguintes circunstâncias. Quando você entra de fiador, você tem que olhar para o seu patrimônio. Você tem patrimônio para, em qualquer eventualidade, assumir a dívida? Essa dívida, se por um acaso de circunstância, né, porque você vai depender da honestidade e da capacidade da pessoa pagar a dívida. Se por um acaso falhar, né, a capacidade de pagamento dessa pessoa, ou a pessoa por algum momento for desonesta com você, haver uma contenda entre vocês, algum motivo que cause, sabe, sei lá, algum problema nesse pagamento, o seu patrimônio cobre essa dívida? Você consegue arcar com essa dívida sem prejuízo do seu sustento dos seus filhos e da sua casa? Então você tem que analisar isso. Uma coisa que eu quero colocar aqui, se você pode, se você tem patrimônio para isso, abençoa a vida de outras pessoas. Porque, como eu disse, o mundo ele não gira em torno de nós, né? Se nós podemos ajudar, foi o conselho de alguns estudos atrás, devemos ajudar, mas com um olhar analítico para as nossas condições, porque não podemos fazer aquilo que não podemos arcar com as consequências. Então o conselho é, quando você for chamado para ser fiador de alguém, você vai analisar o seu patrimônio, você vai analisar as suas condições financeiras e se der problema de pagamento, por circunstância que aquela pessoa vai viver, enfim, por qualquer outro motivo, você tem condições de assumir aquela dívida, porque você se torna responsável por aquela dívida. E Salomão ele diz, olha, se acontecer, não fica descansado achando que a outra pessoa vai pagar, não. Você se posiciona, corre atrás e resolve, não dorme, não cochila, porque o direito não socorre a quem dorme, né? Então esse é o conselho que eu dou para você, até como advogada, para você analisar prudentemente as situações que você vai entrar, né? Nós temos que estar sempre cautelosos, sempre prudentes. Então o Salomão ele dá esse conselho sobre a advertência contra servir, né? Quando você é fiador de alguém, você está servindo essa pessoa, né? E isso pode ser muito problema. E esse mesmo conselho eu dou para quem quer emprestar o nome. Hoje em dia isso é muito comum. Me empresta seu nome para eu comprar na prestação, me empresta seu cartão de crédito, me empresta uma folha de cheque. Essas condições também têm que ser analisadas dessa mesma forma. Veja o seu patrimônio.
Veja se não vai trazer prejuízo para você financeiro, né? Se o prejuízo financeiro que você possa absorver não vai prejudicar a sua família. Você tem que analisar essas questões. Outro ponto, queridos, que Salomão está dizendo aqui: não seja preguiçoso. O preguiçoso é pobre de espírito, é pobre de alma, é pobre espiritualmente. A pessoa preguiçosa, ela não alcança conquistas. Só que a preguiça, queridos, ela pode ter vários aspectos. Ela pode ser um aspecto espiritual, ela pode ser um aspecto orgânico, ela pode ser um aspecto psíquico. Então, a primeira coisa, quando a sua vida está correndo em círculos, você não consegue, né, sair da inércia, porque a preguiça é isso, é você estar na inércia, é você não agir, né? Quando isso acontecer, você tem que fazer uma autoanálise, primeiramente da sua saúde, porque pode ser uma condição orgânica. O desânimo, né, a falta de vontade de estar ali executando uma tarefa ou planejando uma meta ou executando uma meta, pode ser causa orgânica. Você tem que procurar um profissional da saúde para poder ver as suas condições, né, as condições clínicas do seu organismo. Pode ser uma falta de vitamina, pode ser uma falta de vitamina e isso pode ser suprido e resolvido. E você não pode protelar as coisas, procrastinar a busca pela resolução de problemas. Isso é uma das maiores procrastinações. Às vezes as pessoas trazem a procrastinação, que é uma modalidade de preguiça também, achando que vou procrastinar o que eu vou fazer hoje, as minhas tarefas e tal. Mas a procrastinação, querido, também entra no campo de atraso de pagamento. Hoje eu não vou pagar, pago o mês que vem. Isso é procrastinar, é você empurrar, você deixar de fazer hoje o que você pode fazer. É você deixar de tomar medidas para resolver problemas. Amanhã eu resolvo isso. Vai aquela famosa frase, vai empurrando com a barriga. E as coisas não podem ser assim, né? A nossa vida, os nossos atos, eles têm consequências, né? Eles têm consequências. Então eu quero dizer aqui que a preguiça, ela pode ser orgânica, né? Que é uma falta de disposição, daí a pessoa deve procurar um profissional da saúde, né? Inclusive eu quero fazer uma advertência aqui para as mamães que têm criança em idade escolar, que muitas das vezes não consegue dar conta da tarefa e tem prejuízo no aprendizado. Isso tem que ser investigado primeiramente de forma clínica, né? Para ser diagnosticado como uma preguiça, né? Se for, né, excluída as causas clínicas. Então, fiquem bem atentos a isso, né? Porque às vezes as mamães, né? Eu sou mamãe, então eu sei como que funciona. Acho que o filhinho tá com preguiça e às vezes não é. Às vezes é um problema que tem que ser resolvido não com uma bronca, mas com medidas clínicas. Então, o que acontece? Vamos lá. A preguiça, ela pode ser um estado psíquico, né? O que é isso? É a falta de propósito de vida, gente. A pessoa que não busca um propósito de vida, né? Vive por viver, se vier Deus, se der, deixa a vida me levar, que eu vou para onde for, tá ali trabalhando, tá fazendo as coisas, mas sem propósito, né? Hoje em dia também tem ocorrido muitos casos, né, de síndrome de Burnout, e as pessoas têm medo de falhar, têm uma exaustão mental, né, como eu disse, da síndrome de Burnout, né? O cérebro também, segundo a neurociência, ele prega várias peças na gente. Ele prega por quê? Porque ele não quer gastar energia, ele quer economizar energia. Essa vai ser a reação do seu cérebro. É por isso que você não tem vontade de ir para academia, vontade de fazer exercício físico, porque você gasta energia assim e o seu cérebro, ele resiste ao esforço, segundo a neurociência. Então, e a preguiça também, ela pode ser espiritual, né? A preguiça, ela pode ser espiritual. No verso 2, Salomão está dizendo: o homem de Belial, ele está chamando a atenção para a espiritualidade, as consequências espirituais e as ações espirituais também. Aí eu chamo a atenção, né? O que significa Belial? O nome Belial, né, só para a gente ter uma dimensão, né, da coisa, do que é, né, significa sem valor.
No hebraico significa inutilidade ou perverso, né? Então, queridos, Salomão está ali advertindo, olha, você tem que ter uma espiritualidade, você tem que estar conectado com Deus, não servir às trevas, não ser, né, um homem segundo os conselhos, segundo o padrão, né, do mundo, mas o padrão de Deus. Então, queridos, viva nesse aspecto de ser coberto em oração, de estar sempre em jejum, né? Busca auxílio, entendeu? Do seu pastor, né? Do seu mentor, orienta-se acerca da sua vida, seja prudente, né? Porque a preguiça, ela é o quê? É a pessoa não sentir vontade de trabalhar, não sentir vontade de fazer as coisas, protelar, procrastinar, não fazer, né? Tem gente que dorme até meio-dia, não, né, dependendo, eu não estou aqui fazendo uma crítica porque cada um tem a sua rotina, mas tem pessoas que escolhem essa vida sem avançar em nada, em nenhum aspecto, em estudos, em trabalho. Ele está dando aqui o exemplo da formiga, que a formiga, ela vai, né, ela guarda o seu alimento, ela é sábia, então ele ensina sempre a gente buscar a sabedoria em primeiro lugar. Ele ensina a gente a buscar a sabedoria em primeiro lugar, queridos. Então, por isso que Salomão diz, sede sábio, queridos, sede sábio. Então, o que acontece? Quando você decidir fazer algo, comece de coisas pequenas, metas pequenas. Não queira construir, sabe, um elefante, um dinossauro de uma vez só. Põe metas pequenas, porque isso evita frustração, né? Isso evita aborrecimentos. Você vai dar conta daquilo e isso vai trazer motivação para você continuar e vai aumentando aos poucos, né? Então, o que eu quero falar para você agora, né? Falei da preguiça psíquica, da preguiça orgânica, da preguiça espiritual. Essas causas têm que ser investigadas, né? E para que você dê uma solução, para que você se posicione, né? A preguiça espiritual, ela não é só a vontade de agir, apatia, né? A inatividade ou a falta de vontade de fazer, né? É a falta de força para fazer, né? É a falta de força para agir. E nesse caso, meu irmão, é oração, é jejum, é libertação da mente, né? E para vencer a preguiça e a procrastinação, né, tem que sair da inércia. Não pode ficar na inércia, tem que sair da inércia, né? Comece a fazer como eu disse, crie estratégias e comece a fazer pelo pouco. Estabeleça as metas alcançáveis para você, né? Então, vamos evitar a frustração, né? E sobre a perversidade, meu irmão, a perversidade aborrece Deus. Isso significa dizer que tais comportamentos ferem os padrões divinos. Tais comportamentos são repulsivos, detestáveis, porque ferem a harmonia da verdade, ferem a harmonia, ferem a verdade, ferem a justiça, ferem a santidade, ferem a bondade divina. Ou seja, são comportamentos que desabonam, desrespeitam os atributos de Deus. Amém por isso? Então eu quero fazer essa alerta para você, faça uma autoanálise, faça uma reflexão profunda, né? O que nós precisamos mudar em nós? Vamos olhar para dentro de nós e nos disponibilizar a mudar com muita humildade, reconhecer quais são os caminhos que nós precisamos remanejar, redirecionar. Qual o caminho do nosso coração? E eu quero te dizer que as misericórdias do Senhor, meu irmão, ainda são as causas de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus tem chamado o homem nesse tempo para um arrependimento. Deus tem chamado esse homem, o homem nesse tempo, para viver em santidade na presença dele, para ser resgatado, restaurado, confrontado, liberto,
transformado verdadeiramente, genuinamente. Que nós venhamos nos arrepender com humildade, com genuinidade e fazer essa autoavaliação da nossa vida, para que nós possamos nos revestir de força, para poder transpor as barreiras, os limites, e avançar. Seja forte, seja corajoso, vença a si mesmo. Jesus disse, quero deixar essa palavra de encorajamento para você, terminando, encerrando esse vídeo. Jesus disse, eu venci o mundo e nós venceremos também. Um abraço.